Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Surgiu uma informação ontem, com muita força, e a informação verdadeira, de que o volante Léo Senna pode estar de volta ao Goiás. O jogador chegaria com um contrato até o final do ano que vem, ele que recentemente rescindiu o seu contrato com o Spezia da Itália. Por isso, se for regularizado até esta quinta-feira, ele pode ainda jogar neste Campeonato Brasileiro. Neste vídeo eu vou explicar para vocês a situação do caso. Tudo que eu consegui levantar, tudo que eu consegui apurar sobre, sobre o Léo Senna, sobre a possibilidade dele voltar a jogar, eu vou trazer para vocês neste caso, evidentemente que preservando o lado humano do jogador, não quero expor nada que possa de alguma maneira comprometer o Léo Senna ou trazer qualquer tipo de desgaste para ele, tá bem? Logo depois da vinheta de abertura eu trago para vocês mais detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria eu recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Já deixa aí aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte do Futebol 62. Comente se sentir vontade. Se gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos e também nas suas redes sociais. Quem está conosco nessa missão de fortalecer a mídia independente é o Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Lá você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso no Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás, lojas em Goiás e também em algumas cidades da Bahia. Bom, vamos, lógico que o torcedor do Goiás conhece o Léo Senna, mas vamos relembrar aqui alguns dados do jogador. O Léo Senna, volante, está com 26 anos no momento, tem 1,75m, 71 kg, é destro, já jogou no Goiás, onde se profissionalizou, também já atuou pelo Atlético Mineiro e no Spezia da Itália, e o jogador está acertado com o Goiás. Qual foi o último jogo do Léo Senna? Foi no dia 15 de maio de 2021, ou seja, pouco mais de 1 ano e 3 meses aconteceu o último jogo do Léo Senna lá no Spezia da Itália. Inclusive esse jogo foi contra o Torino, pelo campeonato italiano. A situação do Léo Senna. O Léo Senna está acertado com o Goiás. Até o André Rodrigues, repórter principal, setorista do Goiás, ele trouxe lá na rádio Band News que o contrato dele, inclusive, vai ser regularizado nesta quinta-feira, no BID, por uma causa. Hoje é o último dia. Se não regularizar hoje, não tem mais como o jogador, caso as coisas deem certo, ele jogue pelo Goiás neste Campeonato Brasileiro. Então ele vai ser regularizado. Ponto. Está acertado com o Goiás, contrato até o final de 2023, vai ser regularizado nesta quinta-feira. Como funciona o contrato do Léo Senna? Um contrato por produção. Então o Goiás acertou com o jogador um contrato por produtividade. Entre as cláusulas, vamos dizer assim, para a manutenção dele para 2023, ele precisa até fevereiro do ano que vem fazer 7 jogos pelo clube. É uma das cláusulas presentes, mas não é a principal. Qual é a principal causa e qual é o principal fator que pode tirar o Léo Senna de dentro do Goiás? São os seus exames que ele está fazendo, cardíacos. O Léo Senna ele teve Covid e a Covid deixou nele uma sequela perigosa, vamos dizer assim. Então, se o Léo Senna se sair bem nestes exames, for liberado para que ele volte a jogar futebol, ele terá um contrato com o Goiás até o final de 2023. Caso isso não aconteça, o contrato não será executado, vamos dizer assim, com o Goiás. Essa é a situação burocrática. Falei da situação da regularização dele ou não, do acerto
financeiro, das cláusulas e essa questão envolvendo aí o lado médico, essa é a situação burocrática. E qual é a situação médica do jogador, né? O Léo Senna teve essa Covid e ele desenvolveu algo que se chama miocardite. É uma doença no coração causada pela Covid. Isso gera uma arritmia. A miocardite pode provocar, né? Provoca uma arritmia. E o que essa arritmia pode? Eu estou falando assim no pior do contexto, tá? Essa arritmia pode inclusive levar uma pessoa, especificamente o Léo Senna, porque não está comprovado ainda que o Léo Senna tem essa arritmia, né? Pode levar uma pessoa, por exemplo, à morte súbita. Por quê? Porque neste caso não é algo a ver com as coronárias ali, que é onde dá os infartos, né? Entupimento das coronárias, mau funcionamento, aquilo dá um infarto. Essa questão da arritmia é ligada à parte, vamos dizer, elétrica do coração, né? Então, você pode ter uma arritmia ventricular e isso talvez te levar a uma morte súbita. Este é o risco para esse tipo de doença. Não estou falando que o Léo Senna tem esse risco, mas para esse tipo de doença, este é o risco. Então, o Léo Senna fez aqui uma consulta, né, com o Dr. Sérgio Haas, que é o principal médico nessa área aqui no estado de Goiás, ex-presidente do Goiás. E ele ficou de trazer alguns exames na época, acabou que ele voltou para a Itália, fez exames por lá, fez exames em São Paulo também, mas não voltou. A tendência é que isso aconteça nessa próxima semana, provavelmente. Só que o Léo Senna, ele fez um exame em São Paulo e este exame deixou os dirigentes e o próprio jogador animado. Estes exames apontam que a doença pode estar sendo curada. Essa é a expectativa dentro do Goiás e também do jogador, certo? É a expectativa de que a doença possa estar sendo curada, ou pelo menos diminuída no seu risco. Então, este deve ser a linha principal para o Léo Senna talvez tentar voltar a jogar futebol. Imagino que aqui em Goiânia ele vai ter dificuldades para conseguir uma liberação. Talvez consiga em outro lugar. Um outro ponto que talvez o Léo Senna consiga seria a implantação de um desfibrilador para ele continuar jogando, né, sem a necessidade de encerrar a carreira. Quem fez isso? Imagino que vocês vão se lembrar desse caso. O meio dinamarquês, o Christian Eriksen, ele teve aquele problema no jogo contra a Finlândia, na abertura da Eurocopa, imagino que vocês se recordem. E ele é um jogador que fez uma cirurgia para a implantação desse desfibrilador para voltar a jogar. Na liga italiana não se permite, mas ele deve conseguir um contrato aí em outra liga europeia para voltar a jogar. Essa poderia ser uma alternativa ao jogador Léo Senna, certo? Então, basicamente, é isso. O Léo Senna teve uma sequela da Covid. Essa sequela da Covid, ela levantou um alerta perigoso. O jogador fez exames na Itália, fez exames em São Paulo, deve fazer mais exames, a tendência é que ele faça mais exames nessa próxima semana. E ele tem um laudo, através de um exame feito em São Paulo, de que deu a ele um certo otimismo de que ele possa voltar ao futebol por uma possível regressão da doença. E existiria essa possibilidade de talvez ele conseguir voltar a atuar com essa questão do desfibrilador, que seria uma opção, né, para ele não ter que encerrar a carreira. Mas também a tendência é que esse caso do Léo Senna divida opiniões, que haja médicos que não vejam problema nele retornar e haja médicos que não assinam, vamos dizer assim,
o atestado para que ele possa voltar a jogar. Então essa é a situação do caso Léo Senna neste momento. Tá bem? Assim que tiver novas informações, eu volto e trago para vocês. Um grande abraço, obrigado. E, aliás, antes de encerrar, vou desejar e muito que o Léo Senna consiga se restabelecer prontamente. Primeiro, pelo ser humano. Não ser obrigado a encerrar a carreira dessa maneira, o que seria muito ruim. Que se ele voltar, ele volte bem, sem problemas, né, sem correr riscos, porque a gente tem aqui em Goiás 2 casos com finais diferentes e que acaba nos deixando em alerta. Temos o caso do Fabrício Carvalho, foi um jogador que havia tido a sua carreira condenada, veio a Goiânia, até na época com o próprio doutor Sérgio Rassi, né? Ele liberou o Fabrício voltou, jogou, nunca teve problema. Tivemos o caso do Paulo Ramos, que foi um jogador alertado para não continuar jogando. Ele, por nunca ter sentido nada, né? Ele não continuou jogando profissionalmente, mas acabou continuando jogando as peladas. E, infelizmente, ele veio a óbito durante uma pelada. Então, nós temos exemplos bons e ruins. Mas o que eu desejo ao Léo Senna é que ele esteja bem, que ele não tenha problemas nenhum. Se ele tiver, que ele tenha forças para seguir uma outra carreira, que ele tenha forças para seguir uma outra função na vida, pois preserva a vida, né, que no fim acaba valendo muito mais do que qualquer carreira. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.